Ô, gente, vamos falar de Enem. Você está aqui porque você quer ter uma boa pontuação. Tá legal, vou começar sendo sincero como um amigo tem que ser. Você já baixou pelo menos as provas dos últimos 3 anos? Baixou e já fez ou está fazendo bem encaminhado? Precisa, tá? Fazer tudo, isso aí. Deu dúvida, bugou? Vai lá no YouTube, tem tudo resolvido, não é só matemática. No fim desse vídeo eu vou citar alguns colegas, eu não tenho muitos exercícios do Enem, alguns meus vão estar linkados. Mas eu vou citar os colegas que resolveram quase praticamente tudo, então vale a pena você ir lá. Investe nisso, tem que resolver, tem que ralar. Você não quer pontuação? Muito bem. No Enem, você sabe muito bem, precisa ler bastante. Ler qualquer um lê, sim, só que precisa ler, interpretar, e isso tem que ser rápido. Então, treinar a leitura, fundamental. Leitura, treina assim, lendo aquilo que você mais gosta, os temas que mais são interessantes. Livros, revistas, internet, tudo, não só internet, por favor. Tem que ler sim. E quanto mais você lê, mais você vicia na leitura, passa a gostar, você vicia mesmo. E viciando, fica fácil, né, no negócio que você gosta, fica fácil ler aquilo que você não gosta. Livro de escola, por exemplo. Você vai ter que ler muita coisa nessa vida. E o Enem é legal que ele prepara para a vida, não é aquilo que a gente fala, tem nada a ver com a minha vida. Tem, o Enem tem muito sim. Então fique esperto. Eu fiz um roteirinho aqui das matérias que eu mais tenho visto cair nos últimos anos. Estou gravando isso em janeiro de 2018. É uma homenagem até para a galerinha pouca, mas constante que está aí ralando. Então, janeiro, né, começo de ano, pouquíssima gente vê, mas quero homenageá-los. E fiz uma. Janeiro de 2018, então estudando aqui, pelo menos 2013 para cá, fiz um apanhado do que tem caído mais, tá? E vamos ver lá o que você acha. Coloquei aqui gráficos e tabelas, vai ter muita coisa disso. Gráficos e tabelas, a gente tem nas reportagens, nas propagandas, vai ter na faculdade, vai ter no seu trabalho, na sua vida. Então tem que ler, o Enem tem bastante, não só em matemática, isso que é legal. Então, você lendo lá, não deixe de ver revistas aí de atualidades, revista Exame, Carta Capital, Veja, dá uma olhada no que você quiser, mas leia, até porque precisa ter, essas atualidades são importantes, né? Não só nas provas, e ajudam muito. E lá tem gráficos e tabelas, dá uma olhada, interpreta bem, isso vai ser um belo treinamento para o Enem, porque vai ter muito, ok? Proporções, muita gente fala, o Enem é provinha de regra de 3. Tem a ver, proporções tem a ver com regra de 3, sim. Só que lá, claro, tem que interpretar rapidinho, tem que talvez montar uma regra de 3, né, e aí fazer o resultado, de repente não é aquele resultado que vai, você tem que ver aonde encaixar, então sim, tem que pensar. O exercício no Enem geralmente é grande, né, às vezes tem aquele gráfico, muita gente por causa disso foge. Esse que é bom você fazer. Fazer o faz, qualquer um faz. Aquele que todo mundo foge, que a maioria, esse que vai fazer a diferença e você vai aumentar a sua pontuação. Não é isso que você quer? Então, continua aí. Proporções, falei disso. Escala geométrica. Mapas, né? Não só na geografia, matemática parece. Planta de casa, desenho. Eu tenho um videozinho, não é do Enem, mas é sobre escala. Dá uma olhada, isso é muito importante. Tem a ver, sim, com as proporções. Proporções, escala, tem a ver com porcentagem. Tem sim, tem muita porcentagem. E no Enem, vou te falar que legal, no Enem a porcentagem costuma ser simples, não pede lá 28,9%, não, é 20%, 50%, 10%, 15%, facinho. E tem um vídeo mais ou menos sobre isso, que fala de cálculo mental aí, multiplicar, dividir por 2 e por 5, super importante. Dá uma olhada. Você costuma usar essa bolinha aqui? Isso é muito prático, muita gente não sabe como é legal, hein? É bom usar, fica tudo aqui. Pode usar agora ou mais tarde. É bacana, não só nos meus vídeos. Use, é bom para você. Falei de porcentagem, fique esperto com isso. Não é só pro Enem, né? Porcentagem precisa toda hora. Na vida da gente, sim, seu salário. Então, porcentagem. Tá anotando? É bom, hein? Ou então você vê o vídeo de novo, depois eu ganho mais views. Bom, né? Tá. Tá aqui. Exercício de volume, tem muito. Tanque, uma mangueirinha caindo água no outro tanque, quanto tempo demora. E pior, são loucos para colocar centímetro aqui, querendo saber quantos metros cúbicos por dia, uns negócios assim. Tem que mexer com conversão de unidades, tem a ver com proporções, tem a ver com escala. E geralmente as conversões do Enem não são muito complexas, não. Metro, centímetro, quilômetro, eles não dão umas coisas meio malucas assim de hectômetro, decâmetro, que confunde. Pelo menos não tenho visto.
Então vale a pena investir. Unidades de medida, sim. Se eu tenho vídeo, eu tenho poucos, mas terei mais, loguinho, e estarão por aí, tá? Presta atenção, mas investe nisso, tá? Conversões de unidade, né? Volume, lembrar sempre de volume, isso é importante. Aliás, falando em volume, o velho cubo mágico aqui, uma coisa importante, não só para o Enem, mas de repente no Enem também. Você sabe o que é um litro? Matemática, definição matemática de um litro é um cubo, não é um cubo mágico, é um pouquinho maior, mas é cubo também de 10 por 10 por 10 centímetros. 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. 1 litro, anota isso. 1 litro igual a 1000 centímetros cúbicos. Super importante saber, muita gente perde exercício por não saber. Tem que saber sim, anota, porque vai ser importante para você, ok? Falando em geometria espacial, o Enem tem muita coisa assim, tipo, assim, uma sombra de um cubo fica uma figura, que jeito, né? Se a luz incidir obliquamente, umas coisas assim. Todo ano tem. Se você baixou os últimos, sabe que todo ano tem pelo menos um de raciocínio espacial. Precisa trabalhar geometria espacial, matéria que muita gente deixa em segundo plano. Precisa, gente. O Enem pede isso e você garante um exercício que nem é até fácil, mas tem que ter imaginação. Muita gente perde aí. Que tal ganhar um desse? E esse que é o bom, certo? Vamos lá, vamos lá. Falei de geometria espacial, geometria plana tem problemas de área, de figuras planas lá. Muitas vezes engloba Pitágoras, é muito comum. Inclusive no último Enem, aqui em 2017, vou mostrar para não ficar muito longo o vídeo, mas uma questão de um globo que você colocava uns doces assim. Quando eu vi também pensei que era difícil. Pensei, isso aqui deve ser, tem que saber fórmula de esfera. Não precisava. Se você lesse, muita gente que fugiu por causa disso. Quem leu com calma aquele exercício, deve ter visto, em 1 minuto mais ou menos, você via que tinha tudo o que precisava lá e não tinha fórmula complicada nenhuma. E caía no Pitágoras. Melhor ainda, triângulo retângulo 3, 4, 5 que você consegue fazer de cabeça. Aqui na bolinha eu tenho um exercício desse. Não é o do Enem, mas triângulo retângulo 3, 4, 5. Você não ouviu falar? É bom, você faz rapidinho. Então assim, era 1 minuto para ler o exercício. Quem estava treinado no 3, 4, 5, quem viu meu vídeo, por exemplo, estava treinado, fazia mais 20 segundos para fazer o exercício, mais 20 para ver bem onde que encaixava a resposta. Assim, peraí, deixa eu ver se está fácil demais isso aqui. 1 minuto e meio, 1 minuto e 40 resolvia um exercício que muita gente fugiu porque era feio. O Enem tem muito disso, vale a pena investir. Por isso que a leitura rápida, tudo isso a gente insiste. Porque o professor também fala, né, professora? Tá, então, geometria plana, espacial, falamos sobre isso. Análise combinatória. Análise combinatória, corzinha e tal, aquelas coisas de combinação, arranjo, permutação, quando, como é que é? Quando a ordem importa ou não. Análise combinatória é super importante. Claro que não é só fórmula, não é só decorar fórmula, nem é cheio disso. Você tem que interpretar e saber expressar a resposta. Tá? Decorar fórmula, claro, faz parte do processo. Mas estude bem a combinatória também. Quase junto com a combinatória, probabilidade. Nem tem, não costuma ser difícil, como sempre. O problema é interpretar, mas para isso que você vai investir na leitura, não vai? Pois é. Na probabilidade, então, vai ter alguns exercícios, probabilidade até condicional, às vezes, mas estudou, você vai conseguir aí, sempre tem, tá? Então, invista na probabilidade também. Estatística, muita gente confunde, não, nada a ver, né? Tem a ver, mas não é assim. Estatística, média, moda, mediana. Muito exercício de estatística, tabela, tem no gráfico, lembra que eu falei que tem gráfico? Tá em tudo, né? Só em matemática. Então, você tem que olhar muitas vezes uma tabela, ou às vezes um gráfico e ver lá a média, moda, e muitas vezes dá para fazer de cabeça, pelo menos aproximar bem. Dependendo das alternativas, você pode resolver o exercício de cabeça rapidinho. Claro, tem que treinar, é isso que falam para você, né? Então, estou falando também, treinar bastante. Cai desvio padrão e variância tem aparecido. Umas fórmulas complicadas, raiz quadrada. Não tem que sofrer, não. Do jeito que cai, costuma ser simples, mas tem que saber aplicar e interpretar. Já falei demais. Matemática comercial e financeira. Lembra que eu falei de porcentagem agora há pouco? Pois é, juros, tem disso também. Juro simples, juro composto pode aparecer. Quem sabe aí numa dessa encaixa um logaritmo. Logaritmo, isso aí, bom saber. Estude bastante que vale a pena.
matemática financeira, né? Muitas vezes junta as coisas, né? Então funções com a financeira não costuma ser difícil, tem que ler, encarar, vai ser difícil não. Tá? Fica esperto com isso. Trigonometria, vou dar uma dica aqui. Trigonometria, além de só 14, tudo bem. Seno, cosseno, tangente. Uma coisa que tem aparecido no Enem, é meio recorrente, lá aparece às vezes uma equaçãozinha comprida com seno no meio ou cosseno. As pessoas, vixe, não vou conseguir resolver. Mas não é para resolver. Claro, tem pi, tem radiano, isso é natural, precisa saber. Mas fica fácil demais o exercício com aquela equaçãozinha quando você sabe. A gente esquece que seno e cosseno no máximo vale 1, no mínimo vale menos 1. Isso ajuda de monte, mata exercício que aparece aí. Eu ainda não fiz, mas vou fazer exercício, tem outros autores que fizeram, vale a pena você olhar. Exercício de trigonometria do Enem, beleza? São bem bonitinhos. E por último eu coloquei aqui funções e gráficos. Claro que pode ter mais coisa, mas é o que eu tenho visto mais. Funções e gráficos, olha, função do primeiro, segundo grau, né? Função quadrática, parece muito função do primeiro grau, função afim, e seu gráfico de reta. Pois é, acontece muito, eles gostam de pegar o gráfico e ver isso na parábola, o gráfico de segundo grau, o ponto mínimo, o ponto máximo, onde toca o eixo Y, onde as raízes, o que tem a ver. Então é muito importante você resolver esse tipo de exercício com as funções quadráticas, porque o Enem costuma ter. Polinômio, coisa assim, não tenho visto não, que não quer dizer que não possa aparecer. Logaritmo ficou alguns anos sem aparecer. Falei, moçada, meus alunos, sala de aula, faz tempo que não aparece, não quer dizer que não possa. E não é que apareceu, isso foi em 2016. Então, fique esperto, pode acontecer também, até mesmo números complexos no Enem, justamente porque não apareceu até agora, quem sabe, tá? Então, é bom, claro, você não vai estudar só para o Enem, não é verdade? Estuda tudo isso, investe na leitura que vai ser legal. Tô acabando, bom você tá aí, tomara que você goste, dê um joinha e, de repente, se não for inscrito, fizer a inscrição, apertar no sininho, vai ter muita novidade, inclusive para o Enem. Só considerações finais aí. Medidas com números quebrados tem de vez em quando, é pouco, mas tem. Vale a pena. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Por que não? Vale a pena treinar, já falei isso. Treina o cálculo mental. Tá? Tem um videozinho de cálculo mental, tá aqui na bolinha, investe nisso. A razão entre dois números, o Enem adora, e o vestibular também. Razão entre o número A e o número B é o número A dividido pelo número B. Às vezes o A é uma fração, o B também. E fração dividido por fração, você sabe, tem que saber. Então, razão entre A e B é sempre A dividido por B. É sempre o que fala primeiro, hein? Razão, a divisão não pode inverter. Razão entre A e B é A dividido por B. Certo? Fique esperto com isso. Funções, já falei. 2017 caiu até uma equação de hipérbole. Pouca gente sabe, quem sabia foi, né? Então fez, passou na frente da galera. Tá? Seno, cosseno, já falei. Baixar todas as provas. Sabe onde eu vi? É meio óbvio isso, mas eu vi, adorei, recomendo para você. Vídeo da Débora Aladim. A menina, ela passou muito bem no Enem, tem seu canal, super requisitado e tudo. Muito simpática, os vídeos dela são muito legais. Dá uma olhadinha na Débora Aladim, Aladim com 2 L. Digitar Débora A-L já vai aparecer. Veja lá, ela tem uns conselhos bem legais. Inclusive, ela vai falar essa história aí, ela baixou tudo, resolveu. Você também pode. Você não quer fazer igual? Muito bem. Por isso você está vendo o vídeo até agora, né? Não cortou. Obrigado, hein? Vamos lá, acabando. Eu falei que ia citar uns youtubers aí. Eu não tenho muito exercício do Enem. Olha, Ferreto, falar que o Ferreto é bom é chover no molhado, né? O Rafael do Matemática Rio, muito meu amigo, um cara simpaticíssimo, tem muito exercício de Enem. Matemática Rio, uma simpatia em pessoa. E outro cara que eu vi também, gostei, o Humberto do canal Exatas, também resolve de uma maneira bem legal, recomendo você dar uma olhada. Deve ter outros youtubers, gente. Eu sei mais agora, sim, desses, mas você pode procurar, tente resolver, vai atrás dessa galera, porque é muito importante. Parece que tem mais uma coisinha para colocar. Isso aí mesmo. Então, estude bastante, que vale a pena. Isso vai abrir muita porta para você e sempre é bom estudar, não é verdade? Parabéns pela persistência, pela perseverança e veja que vale a pena. Depois me conta o que aconteceu. Obrigado por acompanhar e até o próximo. Bons estudos!